Está começando mais um devocional examinando a Escritura, a parábola do bom samaritano, parte 3. Pegue sua Bíblia, sua caneta e seu papel e vamos examinar a parábola do bom samaritano. Glória a Deus, saudamos a todos os nossos amados e queridos com a bendita e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos de volta com mais um devocional examinando a Escritura. Glória a Deus. Nós estamos agora no vídeo de número 3. Nós estamos examinando, assim por dizer, a parábola do bom samaritano. Por que Jesus contou esta parábola? Qual o significado dos elementos que o bom samaritano assim usou no corpo daquele homem que estava ferido, de acordo com a história que Jesus ali contou, para assim dar uma lição, uma instrução, uma resposta ao doutor da lei. Gostaria de te agradecer a você que é inscrito em nosso canal. Que o Senhor continue te abençoando, te guardando, te livrando, realizando aquilo que você deseja no coração, segundo a vontade dEle. E você ainda que não é inscrito, se inscreva, nos ajude assim a levar essa palavra para mais outros corações. E você que ainda não é inscrito, que ainda não tomou uma decisão na sua vida de seguir, aceitar e se submeter aos ensinamentos de Jesus Cristo, que você possa fazer isso e fazer parte juntamente conosco desta família abençoada, família do céu. Amém? Então, pegue sua caneta, pegue seu papel, sua Bíblia, que é o mais importante, e vamos examinar a Escritura. Esse é o vídeo de número 3. Não sei se eu consigo terminar a examinação dessa parábola neste vídeo, ou se teremos outro. Vamos assim, dando continuidade, e veremos, se o vídeo não ficar muito longo, se teremos outro vídeo. Mas, amados e queridos, nós paramos no versículo de número 33. Mas eu queria assim trazer mais uma introdução para vocês. Você que perdeu o vídeo número 1, vídeo número 2, na descrição do vídeo número 1 tem o vídeo número 2. E no vídeo número 2, na descrição, tem o vídeo número 1. Então você vai lá, aproveita e assiste os dois para você entender do que estamos falando. Tá bem? Vamos lá. O grande evangelista Moody costumava dizer que esta parábola é uma nítida história da redenção da humanidade mediante o Filho de Deus. Além das bênçãos espirituais derivadas desse texto das Escrituras, através dos séculos, ele já inspirou pintores famosos como Rembrandt e deu nome a inúmeras instituições assistenciais e humanitárias, como hospitais, abrigos e orfanatos, centros de atendimento, associações protetoras, escolas, etc. Que cada integrante da escola dominical seja um bom samaritano, né? Nós que costumamos ir à escola dominical, fazendo assim no sentido bíblico, que cada cristão seja uma bênção para o seu próximo, seja ele vizinho ou não. Neste particular, Jesus é o nosso modelo. Então,
temos aqui essa palavra aqui, abençoada. Amém? Então nós paramos no versículo de número 33. No versículo de número 33, que diz assim: mas um samaritano que ia de viagem chegou onde ele estava e vendo, moveu-se de grande compaixão. No versículo, no vídeo anterior, nós já pontuamos aqui a diferença entre o samaritano, o sacerdote e o levita, né? Pontuamos aqui que ele ia de viagem e vendo. É a primeira atitude que você deve ter, é ter os seus olhos espirituais abertos, vendo, porque os outros viram e passaram de largo, e ele vendo-se. E o segundo ponto, moveu-se de grande compaixão, né? O mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Então você tem que ter visão espiritual aberta e se mover de grande compaixão para com o próximo. O versículo de número 34 nos expõe da seguinte maneira: e aproximando-se, atou-lhe as feridas. E o que foi que ele fez? Derramando sobre ele azeite e vinho, e montando sobre a sua própria cavalgadura, levou para uma estalagem e cuidou dele. Então observe aqui. Número 1, ele viu. Número 2, moveu-se grande compaixão. Número 3, se aproximou. Talvez você tenha se afastado das pessoas que tenham passado por aflições, dificuldade, mas é necessário que cada um de nós, como servo do Senhor Jesus Cristo, possamos se aproximar dessas pessoas. Então observe aqui que ele se aproximando, ele atou-lhe as feridas. Então ele tinha atadura. Número 2, derramando sobre eles azeite. Então você vê que ele tinha algo curador carregando-se com ele. E o número 3, vinho. E número 4, ele tinha transporte. E número 5, ele levou para uma estalagem e cuidou dele. Veja que é a figura central, o bom samaritano é a figura central desta parábola. E simboliza, muitos assim designam, simbolizando o Senhor Jesus na sua compaixão e bondade infinita. Então observe aqui que ele derramou primeiramente azeite. Ele derrama azeite. Então o azeite aqui, ele simboliza, depois que ele atou as feridas, o atar aqui, as ataduras aqui, simboliza, tem a tipologia da palavra de Deus. Por quê? Porque quando você vai evangelizar alguma pessoa, quando você vai assim aconselhar a pessoa já está totalmente com as suas feridas abertas. Estão ali feridas psicológicas, emocionalmente, estão ali precisando de ajuda. Então, a atadura, ela representa aqui a palavra de Deus, onde você vai envolver essa ferida. Número 2, derramando azeite. A palavra de Deus aqui, como atadura, ela protege o lugar da ferida. Depois ele faz o que? Derrama azeite. Por que ele não derramou primeiro o vinho? Porque o vinho tem o papel de asepsia, né? De limpeza. Mas ele derramando as feridas, derramando o azeite sobre a ferida. Então ele ata as feridas. Você deve atar as feridas das pessoas com a palavra de Deus. Depois você tem que derramar azeite, porque o azeite, ele alivia a dor. É igual o bálsamo de Gileade. O azeite ali, ele traz alívio à dor.
que a pessoa está passando e que aquele homem estava passando. E depois ele coloca sobre a atadura e por cima do vinho derramado, vinho. Sobre o azeite derramado ele coloca vinho, que representa aqui o sangue de Cristo. Então você que quer evangelizar, você que evangeliza, você que trata com pessoas, você tem que ter esses 3 elementos na sua vida. 3 elementos. E você também tem que ter antes as 3 atitudes. Você tem que ter visão espiritual aberta e vendo. Segundo, você tem que ter compaixão, mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E você deve se aproximar. Terceira atitude. E quais são os elementos que você, como servo de Deus, como serva de Deus, você tem que ter na sua vida? Você tem que ter atadura. Você tem que ter palavra de Deus. Você tem que ter a palavra de Deus para levar para as vidas que estão necessitadas, que estão caídas à beira do caminho. Você também tem que possuir azeite. Você tem que possuir a unção do Espírito. Você tem o Espírito de Deus. Você tem que ser cheio do Espírito Santo e derramar o azeite, o Espírito Santo sobre a vida dessas pessoas. E por fim, você tem que possuir o sangue de Cristo na sua vida, porque o vinho representa, o suco da uva representa o sangue de Cristo. Lembre da ceia do Senhor. Você tem que possuir esses 3 elementos. Agora observe, por quê? Por que o sacerdote, ele não tinha esses elementos? Veja que o sacerdote descia pelo caminho. O sacerdote cuidava do altar, do sacrifício, do povo diante de Deus. Representavam, como os levitas, a religião organizada. Os sacerdotes, a religião prática. Seja qual for a forma da religião, ele não salva só por um... Ele não salva um só perdido. O sacerdote, como todo judeu, tinha um dever de socorrer até os animais, quanto mais um ser humano. Então, por que o sacerdote não socorreu o ferido? Talvez ele achasse que aquilo era trabalho exclusivo do levita, não de sacerdote. Talvez ele se achasse santo demais, ou pensasse que em tocar em um morto iria ficar imundo, como está registrado em Números 19, Levítico 22. E nós, o que estamos fazendo pelos que estão à morte, na estrada, na beira do caminho? E o levita, que de igual modo fez da mesma forma. Os levitas cuidavam dos sacerdotes, cuidavam das orações, do incenso, da limpeza dos suprimentos, da música e das ofertas. O levita fala de boas obras, mas ele vendo, passou de largo. Isto tanto como o levita e o sacerdote olharam, mas não viram com o Espírito. Olharam sem visão interior. Então, observe aqui que eles deveriam estar carregando esses 3 elementos em sua bolsa: a palavra, o Espírito Santo na sua vida e o sangue de Cristo, para aspergir sobre aquelas vidas que necessitam ser abençoada pelo Senhor Jesus. Veja, um teólogo, o Henry Rivers, diz que afirma que para os ladrões o viajante judeu era uma vítima a ser explorada, de modo que o atacaram. Para o sacerdote e o levita era um incômodo a ser evitado, de modo que o ignoraram. Mas para o samaritano era alguém que necessitava de amor e de ajuda, de modo que cuidou dele. Kenneth Bailey, melhor dizendo, escreve dizendo que esta passagem faz uma afirmação a respeito da salvação. A salvação acontece para o homem ferido na forma de uma demonstração dispendiosa de amor inesperado. Cuidadosamente sugerimos que Jesus,
o estrangeiro rejeitado colocou-se no papel do samaritano, que aparece dramaticamente em cena para atar as feridas do sofredor, como um único agente da dispendiosa demonstração do amor inesperado de Deus. Então veja que o doutor da lei via o homem ferido como um tópico para discussão, os salteadores como alguém a explorar e o sacerdote como um problema a evitar, e o assistente do templo, ou seja, o levita, como um objeto de curiosidade. Somente o bom samaritano o tratou como uma pessoa que deveria ser amada. Com essa ilustração aprendemos 3 princípios sobre o amor ao nosso próximo. A falta de amor é frequentemente fácil de ser justificada, embora nunca seja correta. Número 2. Nosso próximo é qualquer pessoa, de qualquer povo, credo, posição social que esteja em necessidade. Número 3. Amar significa querer bem e atender a necessidade de cada pessoa, onde quer que você viva. Certamente existem pessoas necessitadas por perto. Não há uma boa razão para você recusar-se a ajudar. Então veja que havia um profundo ódio entre os judeus e os samaritanos. Os judeus viam-se como os descendentes puros de Abraão, enquanto os samaritanos eram mestiços, fruto do casamento entre os judeus e o reino do norte e as famílias de outros povos, que foram para lá durante o exílio da Babilônia. Para o doutor da lei, os samaritanos eram os menos propenso a agir corretamente. De fato, o escriba não suportava ter de reconhecer que na parábola que Jesus contou do bom samaritano, onde o mesmo agiu como o próximo do homem necessitado, enquanto a atitude do sacerdote e do levita fez com que eles se traíssem, pois revelava a falta do cumprimento da lei em sua vida, visto que não praticavam o amor. Então observe aqui, se formos observar o verbo correto, aproximou-se do próximo, ele se aproximou, e aproximando-se, o verbo correto aqui seria aproximou-se. Atitudes corretas. Qual foi a atitude correta que ele fez? Atou-lhe as feridas, colocando-o, levou, cuidou dele. Os primeiros socorros corretos, atadura, azeite e vinho, que são tipos da proteção beneficente, as obras de beneficência do poder do Espírito Santo e do sangue de Jesus Cristo. Sinal de emergência, você pode observar a própria cavalgadura, ele usou seu transporte. Sinal de riqueza posta ao cuidado do ferido. Veja que ele decidiu atrasar os seus negócios em função do necessitado. Um ponto importante que você pode observar é que ele não era sacerdote, o bom samaritano. Mas observe que ele tinha azeite e vinho. Deus coloca elementos sacerdotais nas mãos de quem sabe usá-los. Muitos têm-nos em seu poder e não os usam. Ele soube interná-lo e ainda cuidou dele como enfermeiro. Quem poderia ter sido aquele ferido? Não sabemos responder. Surpresos porque os sirineus nos ajudaram a carregar a cruz. Porque nos esquecemos de quantas vezes cuidamos dos feridos nas estradas da vida. Então é melhor investirmos em pessoa. Você vê que ele investiu, ele montando sobre a sua própria cavaladura. Então, ou seja, depois de ele prestar os primeiros socorros àquela vítima, ele coloca no seu animal e leva para uma estalagem e lá ainda cuida dele. Agora observe aqui, no versículo 35. E no outro dia, quando ia partir, tirou 2 denários
e deu ao hospitaleiro e disse: cuida dele, e tudo o que gastardes a mais quando regressar, eu te pagarei. Então observe aqui, ó, no outro dia, já falamos aqui que esse bom samaritano pode representar Jesus Cristo. Então veja, no outro dia, quando ia partir, tirou 2 denários, o pagamento. Esse era um pagamento que pagava ali a estadia daquele homem durante o dia que ele ficasse. É o pagamento na cruz. Jesus partiu depois que ele morreu na cruz, ressuscitou. Ele partiu e deu ao hospedeiro. Esse hospedeiro quem é aqui? A igreja. A igreja, nós, corpo de Cristo. E ele disse: cuide dele. São as obras sociais. E tudo quanto ele gastar, ele falou o quê? A mais do que eu já te paguei, quando eu regressar, eu te pagarei. Então aqui é a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, distribuindo o seu galardão por ter cuidado das almas. Você que é pastor, você que é obreiro, você que é cuidador, você que cuida de almas, leva até ao batismo, ensina, cuida delas. Jesus disse que tudo que você investiu a mais do que ele já deu, quando ele regressar, ele te pagaria. Porque o hospedeiro era quem? A igreja. Veja. Então veja que aquele homem se esqueceu de si mesmo para servir. Ele ia de viagem, tudo ficou para trás, viagem, negócio, perigo de assaltantes, para salvar aquele homem agonizante. Jesus veio do céu à terra para salvar-nos. Você pode fazer essa tipologia. Então você veja que ele chegou perto dele, ao pé dele, viu o estado da vítima. E vendo, podemos olhar e não ver, como muitos fazem, mas o bom samaritano ele viu, ele nem se preocupou saber quem era o necessitado, sua religião, sua nação. O amor ao próximo da parte de Deus abrange todos os homens, sem qualquer distinção de partido, raça, língua, nacionalidade. Quando temos este amor de Deus, servimos bem a todos, servimos bem a obra do Senhor, sem interesse em qualquer recompensa. Veja que ele usou de solidariedade, ele se moveu de íntima compaixão, sentiu o que se passava como se fosse com ele mesmo ou com um dos seus, ficou junto do ferido. Não foi isso que Jesus fez conosco e aproximou? Isto, ele desceu ao nível do necessitado. Jesus veio a este mundo e se tornou servo. Jesus desceu do céu à terra para nos socorrer, sendo dono de tudo. Fez-se pobre para poder identificar-se com a humanidade. Você pode conferir isso em 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9. Ele nasceu em Belém, tão pobre, tendo por berço uma manjedoura numa estribaria. Aquele samaritano era generoso, pagou do seu bolso ao hospitaleiro com 2 denários, uma quantia razoável equivalente ao salário de 2 dias. Então veja que ele cuidou, depois ele cuidou dele lá, ficou mais alguns dias e partiu. É maravilhosa a harmonia da revelação divina. 2 denários era exatamente o valor do resgate de uma pessoa. Veja a tipologia profunda que Jesus conta essa palavra verídica, história verídica. 2 denários, vou repetir para que você anote. 2 denários que ele deixou lá com o hospedeiro, que simboliza a igreja, eram exatamente o valor do resgate de uma pessoa quanto ao tributo do templo, que era de meio ciclo. Você pode conferir lá, anota aí, Êxodo 30, versículo 12 e 13. Nós estamos falando aqui de Bíblia, examinando a Escritura. Então estou mostrando para você aqui que 2 denários era exatamente o valor de resgate. E Jesus deu a sua vida em resgate de muitos. Meio ciclo hebreu equivale a 2 denários.
romanos do templo de Cristo, Portanto, o alto do bom samaritano está relacionado figuramente à redenção da alma do homem. Então veja a profundidade que tem essa parábola. Os salteadores, quem sabe pode ser os falsos profetas, os falsos cristos, os espíritos malignos, que ali roubaram a esperança daquele homem, roubaram os seus pertences, deixou ele quase morto. Nós quando estávamos sem Cristo, estávamos como esse homem caído à beira do caminho, meio morto, sem vida, mas Jesus, ele descendo do céu para a terra, veio, cuidou de nós, cuidou das nossas feridas, da nossa alma, do nosso corpo físico, levou para um local que é a sua presença, pagou com sua própria vida o valor do resgate, da redenção da minha e da sua vida, e deixou-nos nas mãos daqueles que tinham autoridade para cuidar de nós, e hoje nós estamos aqui. Quem teria sido esse viajante que caiu nas mãos dos salteadores? Glórias ao nome de Jesus. E no versículo de número 36, Jesus pergunta àquele doutor, aquele mestre na lei: quem desses três te parece ter sido próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Dura foi esta pergunta para aquele doutor, aquele mestre da lei, porque ele era judeu e judeus não se davam com o samaritano. E ele disse: aquele que usou de misericórdia para com ele. Veja que ele não teve nem a hombridade e a humildade de dizer: foi o bom samaritano, o samaritano. Então Jesus lhe disse: vai e faz tu o mesmo. Então você vê que aquele homem, quando Jesus respondeu: diga aí você, como é que você entende a lei? Que ele queria, perguntando a Jesus, né, para pôr Jesus à prova, pegar Jesus em um erro. Ele faz uma resposta, responde bem a pergunta. Jesus disse: respondeste bem, faça isso e tu viverás. Mas ele, querendo se justificar, fez uma pergunta a Jesus. Jesus conta a parábola do samaritano para trazer uma lição para aquele homem. E quando Jesus pergunta quem foi que usou de misericórdia para com ele, aí ele diz que foi aquele que usou de misericórdia, ou seja, o samaritano. Aí Jesus disse: agora, se você quiser ressuscitar, vai e faça o mesmo por ele, pelo seu próximo. Então veja que usar de misericórdia não basta cumprir os estatutos da lei. Deve-se usar de misericórdia. Não basta conhecer a letra da lei. Você deve usar de misericórdia. Se fizermos o mesmo, certamente o Senhor nos recompensará na sua segunda vinda. A Bíblia diz que quem se compadece dos pobres e dos necessitados empresta a Deus. Deus se fez presente no próximo para que nós amássemos os próximos, nosso próximo. Versículo 38, enquanto eles iam, não iremos ficar só até o versículo 37, versículo 38 já é outra história. Então veja, Jesus disse: vai e faz o mesmo. Então, como sempre Jesus fazia, Jesus concluiu seus santos ensinamentos nessa ocasião com uma aplicação prática em forma de pergunta ao mesmo doutor da lei, que ele fez a pergunta maliciosa: quem é o meu próximo? Fica essa pergunta para você, uma pergunta de julgamento. Qual, pois, destes três te parece que foi seu próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Jesus fez do astuto doutor o seu próprio juiz, né? Porque quando ele dá a sentença, ele dá a resposta.
uma resposta parcialmente correta, o que usou de misericórdia para com ele. O doutor da lei deveria ter respondido o samaritano, mas ele era tão sectário e separatista que respondeu o que usou de misericórdia. Jesus admoestou a ele: vai e faz da mesma maneira. Você está sendo muito hipócrita, vai e faça da mesma maneira. Então, o que podemos ter uma reflexão atual é que, segundo o ensino de Jesus no corpo desta história, dessa parábola, o nosso próximo é qualquer ser humano, principalmente os carentes, os fracos, necessitados, desprezados, os sofredores, os inimigos. A todos estes precisamos atender em lugar de Cristo, o verdadeiro bom samaritano, o qual antes de retornar ao céu disse: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então, eu gostaria de finalizar esse momento de estudo da palavra de Deus, de examinação, com as palavras de um teólogo chamado Robson, que diz: esta parábola do bom samaritano, se compreendida e praticada, removerá o preconceito racial, o ódio nacional, o ódio e a inveja entre as classes existentes. Então, que possamos aqui ser como este bom samaritano, onde ele, recapitulando, ele vendo alguém que estava precisando de ajuda, moveu-se de grande compaixão, se aproximou. Ele possuía 3 elementos na sua bolsa, mas que possamos possuir na nossa vida. Atou-lhe as feridas com atadura. Ele tinha atadura, que representa a palavra de Deus. Ele tinha azeite em sua bolsa, que representa o azeite, o Espírito Santo sobre as nossas vidas. E ele tinha vinho em sua bolsa, que representa o sangue de Cristo sobre as nossas vidas. E ele tinha um animal, que nós tenhamos uma estrutura para que possamos ajudar aqueles que precisam. Então, ele usou de misericórdia para com aquele homem. Que nós possamos agir da mesma forma, que essas palavras que Jesus dirigiu ao doutor da lei, que possamos também tomar posse dessas palavras. Glória a Deus. Então finalizamos aqui esse momento de examinação. O vídeo ficou com uns 30 minutos, mas graças a Deus por isso. E encerramos esse estudo. Que esse estudo seja de bom proveito para todos os nossos amados e queridos irmãos. Eu gostaria de agradecer a todos que ficaram comigo durante esses 3 vídeos examinando a Escritura. Que se esse vídeo foi bom para você, se você gostou, se você aprendeu, se tem mudado a sua vida, que você possa compartilhar nas suas redes sociais, compartilhar com outras pessoas, para que outras pessoas também sejam abençoadas. E assim, através desse estudo, você tire mensagens para você também ensinar e pregar a palavra de Deus. Desde já gostaria de agradecer a todos os nossos amados e queridos ouvintes, em nome do Senhor Jesus, e até o próximo momento, examinando a Escritura. Forte abraço e Deus abençoe a todos.